pessoal, tudo bem com vocês? Vocês aceitam um pouco de larva de mosca? Bom, quem escuta isso acaba fazendo cara de nojo, mas é bom dizer que nem tudo aquilo que parece nojento realmente faz mal pra você. Bom, esse é um dos alimentos mais nutritivos para quem tá perdido na floresta. Eu não sei se um dia você vai se perder, mas se isso acontecer, saiba que larva de mosca pode salvar a sua vida. Bom, eu tô falando disso porque tem relação direta com o tema que nós vamos falar hoje. Quando a gente está doente, a primeira coisa que faz é pensar em tomar um remédio. Mas nem sempre isso resolve e às vezes a solução é bem esquisita. Eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer alguns tratamentos médicos assustadores. Confira hoje no Diário do Curioso! O nosso vídeo começa com um tratamento que pode parecer bem esquisito para a maioria de nós. O tratamento com larvas. Bom, a maioria das pessoas acha que a última coisa que gostaria de ver em um hospital seria vermes. Mas eles podem ser bem eficazes em tratamentos de feridas, que não respondem aos tratamentos convencionais. Se você não sabe, as larvas comem tecidos mortos e permitem que o tecido cresça novamente de forma saudável. Essas imagens mostram um pouco do tratamento. E a gente dá uma dieta artificial para essa larva, a gente cria até, na verdade a gente deixa chegar adulto, depois põe o ovo, a gente pega esses ovos, deixa estéril e a larva vai nascer dali de dentro para usar em terapia larval. Então é tudo controlado, com uma dieta específica, uma dieta que a gente já padronizou um tempo atrás, o máximo possível para deixar a larva mais ambientada. Bom, o procedimento consiste no uso de larvas de moscas, que se alimentam de tecido necrosado. Normalmente vem sendo usadas as larvas de mosca varejeira. Isso mesmo, aquele tipo de mosca que geralmente a gente quer se livrar em casa. As larvas não possuem dentes, elas liberam uma enzima que prepara o alimento e ainda acaba com as bactérias resistentes a antibióticos. Eu os chamo de microcirurgiões, disse Edgar Myers, um médico de Oregon, nos Estados Unidos, que emprega o tratamento. Eles podem fazer o que não podemos fazer com bisturis e lasers. Em alguns casos, os vermes ajudam no tratamento de feridas abertas durante semanas e até anos. Mas aí você pode estar se perguntando qual a sensação de ter vermes passeando pelo seu corpo. Bom, raramente os pacientes sentem algo, e quando sentem, geralmente é uma coceira ou sensação de cócegas e nada mais. No quarto lugar da nossa lista estão as sanguessugas. Elas não são utilizadas em tudo, mas ajudam a drenar o sangue das partes inchadas após as cirurgias reconstrutivas. Médicos acham que são particularmente úteis quando as áreas contêm muitos vasos sanguíneos, que podem facilmente coagular. O segredo está em um poderoso anticoagulante chamado iridina, que esses bichinhos têm. O tratamento, surgido há milhares de anos, voltou à moda e já é adotado por clínicas nos Estados Unidos, Portugal e Israel. No primeiro minuto sente-se umas picadinhas assim, mas não dói. É mesmo só uns bocadinhos assim, depois passa. Basicamente, de 2 a 7 sanguessugas são colocadas na região do corpo que sofreu o reimplante ou a cirurgia plástica, e logo passam a se alimentar do sangue da pessoa. Com a sucção, o sangue circula pelo local e vasos sanguíneos microscópicos que não puderam ser religados durante a cirurgia vão se refazendo. No caso de osteoartrite, o efeito é diferente. Ao sugar o sangue, a sanguessuga solta na corrente sanguínea uma substância analgésica e anti-inflamatória. Novos estudos estão em andamento para descobrir a eficácia das sanguessugas em outros tipos de tratamentos. Bom, o nosso próximo tratamento já não é tão utilizado, mas merece destaque. Mas antes vai uma pergunta: como conseguiram descobrir o tratamento de sífilis antes dos antibióticos serem descobertos? A resposta é, com uma pequena dose de malária. Isso mesmo, curavam uma doença com outra. Eu vou explicar. Embora pareça insano, esse tratamento é relativamente eficaz. A febre alta da malária mata a bactéria da sífilis, e depois a malária era tratada com quinina. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o Anopheles. Por outro lado, apesar dos efeitos positivos do tratamento, cerca de 15% dos pacientes inoculados com o parasita morriam de malária. Até hoje, apesar de ter caído em desuso, ele ainda é utilizado em algumas partes do mundo. Na segunda posição do nosso vídeo, um tratamento para lá de polêmico, a urinoterapia.
Como o nome já diz, a urinoterapia é o tipo de terapia em que a pessoa bebe ou passa no corpo a própria urina para prevenir ou curar doenças e fortalecer o organismo. A polêmica fica por parte da falta de provas científicas sobre os benefícios do uso da urina. No entanto, quem faz uso dessa terapia afirma que beber a própria urina faz com que você consuma substâncias benéficas, como a vitamina C, por exemplo. Um dos adeptos desse tratamento é o lutador de MMA, Lyoto Machida. Ele não liga para as brincadeiras maldosas e diz que sente-se muito bem. A urinoterapia, na verdade, é uma forma de terapia alternativa, conhecido milenarmente na Índia, na China, né, nos países orientais. Então, durante a guerra, que existia muito nessa época, as pessoas não tinham mais remédios. Né? E aí começaram a desenvolver esse lado. Não tem mais remédio, a gente vai fazer o quê? Começaram a ficar loucos, basicamente. Aí começaram a tomar sua própria urina. O general falava, não, você tem que tomar urina e tudo. E aí começaram a descobrir que realmente existiam algumas curas de certas doenças que realmente acontecia. Bom, deixando de lado a parte que embrulha o estômago, é bom dizer que 90% da nossa urina é feita de água e os 10% restante de ureia, nutrientes e hormônios não absorvidos pelo organismo. De acordo com quem usa este método, o ideal é beber a primeira urina do dia, que teria alta concentração de substâncias benéficas, como cortisona. Por outro lado, o efeito fisiológico mais óbvio desta prática são contrações intestinais, que podem resultar em diarreia, devido ao efeito da ureia no corpo humano. E no topo da nossa lista, prepare-se para um tratamento surreal. Tão surreal que muitos pacientes rejeitariam o procedimento caso soubessem como ele é feito. Seu nome? Bacterioterapia fecal. Bom, a bacterioterapia fecal é o tratamento de doenças com o uso de material fecal. Consiste no transplante de matéria fecal saudável de um portador para outro. Isso mesmo, sendo direto, é a transfusão de fezes. O procedimento foi criado por um médico australiano. Ele descobriu que aplicar fezes alheias no intestino de um paciente com desordem inflamatória intestinal poderia fazê-lo sair da grave situação de maneira rápida e eficaz. Antigamente, a transfusão era feita através do próprio ânus do paciente, mas depois passou a ser realizada por meio de um tubo introduzido a partir do nariz e até mesmo oral. Apesar de parecer assustador, a taxa de sucesso gira em torno de 95%. E embora sejam recomendados 5 procedimentos, a pessoa já se sente melhor após o primeiro. O objetivo é garantir uma flora bacteriana de fezes de um doador saudável. Curioso para saber como isso funciona? Vamos lá! Primeiro, cerca de 30 gramas de fezes do doador é misturado a cada 50 ml de uma solução salina, até formar um líquido fétido, mais homogêneo. Depois a mistura passa por um coador. Logo depois, o médico a injeta em um tubo enfiado no nariz do paciente, que se estende até o seu estômago. O tratamento ainda não foi regulamentado em vários países, inclusive no Brasil, mas já é realizado em caráter experimental em São Paulo. Você pode ter até feito cara feia quando soube desses tratamentos inusitados, mas deve admitir que a medicina é realmente incrível. Segundo Platão, a medicina pode ser considerada como um conhecimento das preferências e os desejos do corpo, e a maneira de satisfazê-los ou não. Curta este vídeo, indique para os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Nunca é tarde para saber uma curiosidade, não é mesmo? Nos vemos em breve!